Olá, boa noite, gente. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, gente, boa noite. O pessoal tá entrando. O Maicon já tá aí online. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Bom ver todos vocês aqui. Olá, olá, o pessoal tá entrando. Boa noite, boa noite. Bom, gente, hoje é uma noite muito especial, uma live muito especial. Pra mim, acredito que pro Maicon também. Eu queria muito falar sobre esse assunto e quando a gente conversou e surgiu a oportunidade, eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que vai ser uma noite muito gostosa. É um tema assim que tem meu coração e eu acho que vai ser um momento muito, muito incrível aqui nesse espaço que a gente está proporcionando hoje. Eu já vou convidar o Maicon para a gente não ficar atrasando muito, até porque tem a pequenininha lá, né, para ele cuidar. Vou convidar ele aqui. Michael, eu mandei o convite, olha se chegou aí, ok? Aí tá entrando. Olá, boa noite. Oi, Lu, tudo bem? Você me ouve bem? Tudo bem? Deixa eu aumentar o volume aqui um pouquinho. Olá, boa noite, Michael. Tudo bem? Tudo bem, Lu, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Michael, antes da ótimo. gente primeiro eu quero te agradecer, né, por ter aceito o convite, por esse espaço. Como eu tinha dito, né, esse tema é um tema que assim tem meu coração de uma forma muito especial. E você é um paizão. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você enquanto profissional. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema, por favor, se apresente. Tá bom. Então, eu sou o Maicon Marques, sou assistente social de formação. Eu estudei junto com a Luana e com outros colegas que estão aqui na live conosco, Lília, Gláucia, Lilia e Gláucia. Acho muita gente, né? E desde então, desde a nossa formação, eu estou em Divinópolis como servidor público, assistente social concursado, e aí tive algumas trajetórias de vida, né? Eu passei pelas pós-graduações, pelo mestrado, estive na universidade por alguns anos lecionando no curso de serviço social e também coordenando o curso de serviço social. Estive também na diretoria do nosso Conselho Regional de Serviço Social, retornei agora, né, nessa nova diretoria. Hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social, aqui da cidade de Divinópolis, acumulo duas funções, que é a de diretor de Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos e também de gerente de Proteção Social e Benefícios. Estou também na presidência do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, é muita coisa, né? Que a gente Isso. faz, mas assim, nesse momento, o maior trunfo no meu currículo é ser pai da Giovana. Então, esse sou eu. Que é uma menina linda, né? A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. Pai adotivo, pai solo, né, Michael? Então, Sim. assim, grandes desafios aí nessa trajetória que se iniciou, né? Você tá com ela há quanto tempo, Michael? Vão fazer 2 anos agora em dezembro. Então, 2 anos e meio, mais ou menos, desculpa, 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está junto, né? Nós, nós nos aproximamos, foi um processo muito rápido, sabe? De, assim, uma semana mesmo. E 3 de dezembro de 2021, ela já estava aqui morando comigo. Então, vamos lá, vamos começar por partes. Eu estava Sim. lendo algumas coisas sobre você. Ah, você também é coautor de um livro, né? Acho que você não falou. Isso, eu sou coautor de um livro, inclusive está aqui na minha estante, acho que Lília tem um, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Serviço Social e Debates Contemporâneos, tá? Trilhando reflexões para o trabalho e a formação profissional, foi um livro que a gente escreveu com outros organizadores, que são a Adriana Severo, Diego Tabosa e o Ronaldo Duarte, também assistentes sociais, professores também. E aí é um livro que, inclusive, está disponível, viu, gente, pela editora CRV.
Podem procurar para adquirir, para comprar, tem conteúdos muito bacanas. A gente tentou reunir aqui nesse livro, principalmente, escritores do serviço social que são do estado de Minas Gerais. Acho que tem um ou outro que não é de Minas, mas é um livro muito bacana, vale muito a pena a leitura, viu? É legal. Michael, então, lendo algumas coisas sobre você, para a gente já iniciar um pouco, entrar um pouco nesse tema, eu vi que você trabalhou no abrigo de Divinópolis, né? Um período, não um período longo. Sim. E após isso, você acabou apadrinhando duas meninas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que esse processo, né? Em que ele impactou na sua decisão? Ou essa decisão de ser um pai adotivo, ela sempre existiu dentro de você? Como que foi esse processo mesmo de você amadurecer essa ideia de ser um pai adotivo? Lu, eu sempre tive o desejo de ser pai e sempre me imaginei sendo pai de uma menina. Isso é engraçado, né? Sempre me imaginei sendo pai de uma menina. E quando eu trabalhei no abrigo, foi durante uns 2 ou 3 meses, substituindo uma colega de trabalho que tinha pedido transferência para outro serviço. Nesse abrigo, eu percebi assim, as situações com as quais, né, essas meninas lidavam eram meninas com a faixa etária ali entre 9 e 18 anos, né? E tinham duas meninas lá, inclusive uma delas era muito parecida com a minha sobrinha, muito parecida. Era uma menina assim, a mais velha de 4 irmãos, e embora fosse muito pequenininha, muito novinha, 13 para 14 anos, ela fazia uma função meio assim que de matriarca dos outros irmãos, ela cuidava deles. E uma menina muito doce, sabe? E assim, eu me encantei com ela, com a irmã, com a história delas, do motivo pelos quais elas estavam, inclusive, né, institucionalizadas. A história de todas as meninas eram histórias assim, bem complexas mesmo. E ali naquele momento, né, no abrigo municipal, a gente começou a desenvolver algumas estratégias, como fortalecer a proposta mesmo, né, da convivência familiar e comunitária, o retorno dessas meninas para suas famílias quando era possível, a inserção delas na rede de serviços, né, e também a questão do apadrinhamento, que não era uma questão que era tão presente no abrigo. Cada instituição fazia de uma forma, sabe? Mas foi a proximidade com essas duas meninas que fez fortalecer ainda mais o meu desejo de ser pai. Eu acho que o desejo de ser pai, ele nasceu para mim sendo filho. Ali na minha família, os cuidados dos meus pais, etc e tal, dos meus irmãos, da comunidade mesmo, que a gente participou da criação. Mas ali naquele momento eu apadrinhei afetivamente aquelas meninas e pensei, eu quero ser pai de alguém. Porque tem muitas crianças precisando de família, de pai, de mãe, de cuidado, e elas não têm. E foi nesse sentido, sabe? Mais do que o desejo de tornar pai. E isso acalentaram um desejo meu, era mais no sentido assim, eu quero ser família e referência para alguém. Bacana. A gente até, no município de Nova Serrana, a gente tem um abrigo lá, acho que aproximadamente umas 15, entre crianças e adolescentes, né? E muito bacana, muito legal. Quando eu morava em Belo Horizonte, a gente tinha 3 crianças que eram do abrigo próximo, que participavam de um projeto lá dentro do SESC. E, assim, e tinha uma menina lá também, que eu não apadrinhei oficialmente, porque ela acabou sendo transferida, mas ela era uma menina que, assim, eu ia até o abrigo, eu visitava, eu ia nas apresentações, eu comprava roupa para as apresentações, e é muito legal, assim, é um chamado de verdade, né, Maicon? Assim, eu sempre falo que eu também tenho muito esse desejo de um dia conseguir efetivar o que você efetivou na sua vida, né? De ter eu também sempre quis ter uma filha adotiva. Então, realmente é um processo que eu estou amadurecendo aí para futuramente, quem sabe, dar certo, né? Mas eu acredito que você já tenha recebido, tenha tido essa pergunta várias vezes, mas é importante a gente falar, Maicon, porque muita gente ainda não sabe o processo. Existe, né, essa fala de que é um processo extremamente burocrático, demorado, cheio de falhas. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque o seu processo ele foi muito rápido. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como foi esse processo de ir até a vara da infância, né, como tudo aconteceu. Então, só para destacar que o meu processo ele se torna rápido quando eu peço o desarquivamento do meu processo. Né? Então, assim, trabalhando ali no abrigo, naquela época, quando eu deixo de ser, então, trabalhador do abrigo e me torno padrinho afetivo daquelas meninas,
com quem eu tenho contato até hoje, a mais velha, que já é mãe, sábado Olha, agora. Amanhã é aniversário do filhinho dela, 3 aninhos, sábado tem a festinha, eu vou. E ele me chama de vovô. O filhinho dela me chama de vovô. Então, legal. assim, eu tenho essa referência de vida, né, na vida deles, acompanho. Mas então eu procurei a vara da infância e juventude, que é o que toda pessoa, né, que tem o desejo de ser adotante precisa fazer. Eu procurei a vara da infância e da juventude, soube quais eram, né, os documentos que eu precisava apresentar, e aí são os documentos pessoais, né, a questão de antecedentes criminais, um laudo psicológico, psiquiátrico, né? Então eu entrei com esses documentos, o juiz então distribui, né, para algum advogado da Defensoria Pública que vai fazer aí um primeiro momento, né, de leitura da sua documentação, e aí estando a sua documentação ok, você é chamado então, né, ali na vara da infância e da juventude, para iniciar esse processo. Então, cria-se um processo, né, que é distribuído ali para os juízes e que cria esse processo. Nesse sentido, você então vai ser convidado, né, nessa nova modalidade, você vai ser convidado para participar do curso para adotantes. Anteriormente, esse curso ele era feito presencialmente, não sei se por causa da pandemia, mas hoje ele é feito, inclusive, virtualmente, sabe, esse curso. Então, passado esse curso, você vai ser convidado, né, o pretendente à adoção vai ser convidado para ir até o setor psicossocial do fórum, vai passar por entrevistas. É nessa entrevista, inclusive, né, que essa pessoa vai dizer qual é o perfil de criança que ela quer, uma criança branca, negra, uma criança recém-nascida, não, eu gostaria de uma criança um pouco maior, a situação, por exemplo, de crianças com algum tipo de problema de saúde ou deficiência, grupos de irmãos. Então, essa pessoa vai definir o perfil, né? E definindo o perfil, analisado todas as questões, essa pessoa, então, vai ser inserida, essa pessoa, esse casal, né, no meu caso, uma pessoa só, vai ser inserido, então, no Cadastro Nacional da Adoção. Eu fui inserido no Cadastro Nacional de Adoção no final de 2011. E aí, no meu perfil, eu aguardei até abril de 2014. Foi quando eu recebi um primeiro chamado para adoção. Era uma menina de 7 meses, mas o momento para mim não era possível. Questões pessoais, questões financeiras, eu tinha acabado de me tornar aluno regular do mestrado na UFMG, e estava com muitas atividades. Então, naquele momento, quando me ligaram e me disseram, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, o que você acha? Então, tenta, mas assim, eu acho que é isso. A gente que é adulto, que vai acolher uma criança, você precisa ter essa consciência. Você vai ofertar o melhor para aquela criança? E naquele momento eu não ia conseguir. Então, o que eu fiz? Eu fui até o fórum, eu assinei a documentação dizendo que naquele momento eu não tinha interesse, eu nem cheguei aí, eu abri, conhecer a criança, porque eu não conseguiria sair de lá sem ela. E dói. Para quem tem o desejo da paternidade, da maternidade, pela adoção, ou de qual maneira que for, dói falar não. Porque é literalmente sofrer um aborto. Porque é o aborto de um sonho, de um desejo muito grande. Então havia ali a opção de congelar o meu cadastro, e eu congelei meu cadastro por 2 anos. Então, toda vez que aparecesse uma criança com o meu perfil, eu sendo o primeiro da fila, eles chamariam o segundo, o terceiro colocado. Findado 2016, esse período, eu fui chamado ao fórum. E aí o pessoal me disse, olha, ou você volta para a fila da adoção, ou você precisa sair da fila, porque o congelamento são só 2 anos. Mas eu estava, de novo, num momento muito, né, louco da vida, trabalhando nos 3 lugares diferentes, diretor de CREAS, dando aula na universidade, então muita coisa. Eu falei, não, não é o momento. Então eu saí da fila. Quando chegou o início de 2021, eu pensei, olha, como é demorado, e provavelmente eu vou voltar para o último lugar da fila, no cadastro da adoção, eu vou pedir o desarquivamento do meu processo. Pedi o desarquivamento por volta mais ou menos de maio, junho, a assistente social começou a me atender, foram atendimentos inclusive online, e quando foi outubro, já finalizando, ela me chamou para uma reunião e falou, Maicon, olha, o seu cadastro foi aceito, você foi reabilitado para o cadastro, né? E aí eu tenho outra notícia para te dar, que o sistema, ele mudou. O sistema mudou. Então, hoje, o Sistema Nacional, ele entendeu que você está na fila desde 2011, quando você entrou com o processo. Então, você voltou para o mesmo lugar da fila. E, se for do seu interesse, do seu desejo, é provável que no final do ano você já esteja com a sua filha ou com o seu filho, né? E eu pensei, meu Deus, foi um susto, porque assim, uma mulher está gestante, ela leva 9 meses para poder se preparar. Eu tinha ali, né, de outubro até dezembro, mais ou menos,
2 meses, mas você já começa a gestar. Eu já comecei a gestar, eu já comecei a olhar tudo que era de criança, eu já comprei um kit mamãe e bebê, e foi Que esse legal. processo, sabe, Lu? Então, eu soube que aí teve audiências concentradas, né? Já no meio de novembro. No dia 22 de novembro, então, eu recebi a ligação. Inclusive, nesse dia, minha filha estava fazendo 2 anos e 3 meses, né? E eu estava fazendo 1 ano de namoro. Então, 22 é muito significativo na minha vida. E aí me ligaram e falaram, olha, tem uma criança no seu perfil, você é o próximo da fila, você tem interesse? Eu falei, tem. Então, amanhã você vem conhecê-lo. E foi mágico, né? No dia 23 eu cheguei, encontrei já na portaria com ela e a profissional, né, da família acolhedora que estava com ela. Eu nunca vou esquecer do rostinho dela, assim, vou tentar não me emocionar, mas assim, um semblante muito, muito triste, uma menina muito tristinha, muito arredia, com muito medo. E a gente foi. E aí eu fui me aproximando, eu fui conversando, e eu já fui ali naquele momento ali. Não, vamos brincar com o papai. Já era minha, entendeu? Eu não, já entendi que seria minha filha. E, e aí, aos poucos, ela foi se soltando. E quando ela veio, então, para o meu colo e de fato brincou comigo, ela já me chamou de pai. Então, era minha filha, né? E foi um processo rápido, porque foi uma criança assim com um processo de adaptação muito rápido. Isso foi numa terça-feira. Na sexta-feira a gente já se encontrou, ela veio para minha casa, ficou comigo nesse período de adaptação. De sexta até na segunda, ela voltou então para a casa da família que estava com ela, a família acolhedora que estava com ela. Eu já entrei com um pedido para o juiz de guarda para fins de adoção. O juiz expediu esse pedido então no dia 2. No dia 3 eu busquei ela e nunca mais devolvi. E assim, é um resumo louco dessa nossa história. É. Mas ela é uma menina apaixonante, né, Michael? Ela é muito linda, Ela muito é inteligente. maravilhosa, ela é perfeita. É. E como que foi esse processo com sua família, assim? Quando você chegou e conversou com sua família, até nem estava dentro do script, né? Mas é porque surgiu essa pergunta agora. Aham. Como que foi com a sua família? Porque a gente sabe, a gente entende que não é só a nossa decisão, Sim, né? Porque é a família inteira que vai receber essa criança. Como que foi isso para sua família? sim. A minha família sempre soube do meu desejo da adoção. Quando eu decidi retornar para o cadastro da adoção, eu comentei. Quando houve a possibilidade, né, de eu adotar, talvez até o final do ano, eu comentei também com a minha família. E assim, ela não é o primeiro caso de adoção na minha família, Ah, sabe? Nós temos outros casos de adoção na minha família, tanto na minha família extensa quanto na minha família, né, ali, meu pai, meus irmãos. Então, ela não é o primeiro caso. E foi uma acolhida, assim, maravilhosa, né? Não há diferença nenhuma. Os meus amigos, as pessoas do meu entorno também. Eu digo que eu a adotei, ela me adotou, a minha família a adotou e os meus amigos todos a adotaram, sabe? Então, assim, ela é a rapinha do tacho lá em casa, né? Meus pais têm 7 netos, ela é a mais novinha, né? E a nossa convivência é maravilhosa. A única dificuldade que a gente tem é que eu moro aqui sozinho, minha família não mora aqui, então é mais difícil assim a nossa convivência, o nosso contato. Sou mais eu que vou para lá, mas é perfeito. ah, que bom, então. E Michael, é importante a gente falar também, porque quando eu trago esse tema, né, a gente não quer falar da romantização da adoção. Então, a gente precisa Sim. falar um pouco sobre esses temas que são delicados, mas que é importante falar, né? Como que foi, assim, a partir do momento que Giovana vem para você, né, como que foi, assim, a questão da sua adaptação, como que foi o seu cotidiano, e não pensando na rotina, mas a Uhum. questão da Sim. sociedade, das pessoas, dos olhares, dos julgamentos. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe, né, esses julgamentos. Ainda tem muitas falas, né, preconceituosas com relação à adoção. A gente Sim. ainda ouve muito isso. Portanto, a gente tem tantas crianças aguardando, né? Então, como que foi isso para você? Você lidar com isso mesmo, com essas, né, com essas mudanças todas na sua vida, e como que isso impactou? Se teve alguma, né, alguma situação assim, como que foi lidar com isso, com esses olhares, com esses julgamentos? Uhum. Ô, Lu, é preciso muita terapia e muito cuidado, sabe? Porque, assim, dá uma tese de doutorado. A sociedade
mulher está preparada para ter mães, mas ela não está preparada para ter pais. Não no sentido do pai como de fato ele deve ser. Em vários momentos, quando eu escrevo sobre eu e a Giovana, eu falo, eu sou apenas um homem fazendo um papel que a maioria das mulheres fazem e que a maioria dos homens deveriam fazer. Por quê? Nós, homens, temos essa dificuldade na sociedade que nós não somos, em momento algum, né, ligados ou ensinados para o cuidado. Felizmente, eu tive esse diferencial, mas a gente não é ensinado ao cuidado. Por exemplo, eu já vi um vídeo do menino que queria brincar de boneca e ele fala, não, é o meu filhinho. Por quê? A menina não brinca com a boneca e não treina para ser mãe? Por que o menino não pode brincar de boneca e treinar para ser pai? Né? Então, assim, tem todo esse contexto. Então, a sociedade não está preparada para ter pais, ela está preparada para ter mães. Né? E, infelizmente, isso é reproduzido, inclusive, pelas próprias mulheres, infelizmente, porque existe um inconsciente coletivo. Né? Então, isso precisa ser tratado. Eu sou um combo, né, Lu, nessa nossa história. Pai solo, homem negro, gay, com uma filha branca, e às vezes a gente até brinca e fala, papai, você é pretinho, eu sou branquinho. Eu falo, filha, tem alguma coisa errada aí. A gente vai ter que fazer um DNA. Como é que é esse negócio? Esse trem não tá certo. A gente sempre brinca assim com muita leveza. Mas, Lu, eu já ouvi cada pergunta, cada comentário, por exemplo, sempre que eu saio com a minha filha, às vezes até eventos de trabalho, eu lembro um dia que a gente foi numa atividade e aí todas as pessoas se apresentavam e ela super empolgada, porque as pessoas se apresentavam, ela batia palma e ela ficava lá assim do meu lado, eu sou a Giovana. Eu sou a Giovana, ou seja, ela queria se apresentar. Teve uma hora que ela gritou para a plateia inteira, eu, Giovana! E aí, a palestrante, ela olhava para minha colega do lado e falava, você é a mãe? Então eu saio com a minha filha na rua, as pessoas sempre procuram, cadê a mãe? Percebe? Como se fosse uma questão incompleta. Porque eu sou uma família monoparental masculina, um pai com filhos, que não é a configuração que a gente está acostumado a ver. Né? Então, assim, de ir numa loja fazer compra e a vendedora começar a perguntar, mas cadê a mãe dela? E eu responder assim para tentar cortar, não, somos só nós dois. Mas o que aconteceu? Ela morreu? Ela abandonou? Então, assim, muito invasivo. Né? No final do ano passado, a gente passou por uma situação assim, que me deixou em pânico. Eu desenvolvi crise de pânico mesmo, porque crianças têm todo um processo de formação e questões que são normais do processo formativo. Criança na fase, por exemplo, de 2 para 3 anos, birra é uma coisa que vai existir e você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, teve um episódio que nós estávamos no clube, né? E nós brincando na piscina, conversando com uma outra família que lá estava, a mulher conversando comigo, e a minha filha não é agressiva, mas nesse dia ela teve um momento de agressividade comigo. E eu falava, filha, o papai está conversando, só um momentinho que eu já vou te atender. E aí ela puxou meu cabelo, ela puxou a minha barba, ela deu um tapa no meu rosto. E aí eu fui mais enérgica, eu falei, filha, isso que você está fazendo não é errado, o papai já te falou que bater machuca, faz dodói, não pode. Nós vamos sair da piscina agora, a gente vai embora para casa. E chegando em casa, você vai ficar de castigo. E ela começou uma birra, ela chorava, mas ela chorava. E para mim, o manejo da birra é você acolhe, mas você também não dá palco. Você não dá aquilo que a criança quer. E aí eu conversando com o pai dessa outra menininha, e falando, não, filha, vamos e tal. Lu, saiu uma mulher lá do outro lado da piscina e veio me arguir. Por que ela estava chorando daquele jeito? Inocente, eu disse, olha, é uma birra, né, minha senhora? Criança da birra e tal. E ela começou a me acusar de ter feito alguma coisa com a minha filha. Quem é você? Por que você é dela? O que você fez com ela? E aí eu falei, olha, peraí, deixa eu tentar entender o que é que a senhora está falando aqui. Eu sou o pai dela, eu sou responsável por ela, inclusive responsável por educá-la e corrigi-la. Mas uma criança não chora assim. Eu falei, não chora assim? Como assim? Pensei, será que ela tem filhos? Né? Depois fui descobrir, não tem. Então estava querendo me ensinar a maternagem que ela nunca vivenciou. Né? E aí, Lu, ela tocou na minha filha e começou a procurar sinais
de machucado nela. Aquilo ali foi abusivo, foi tão abusivo. E assim, eu entrei em pânico e essa pessoa acabou mobilizando outras pessoas. Eu estava sozinho com minha filha no clube. Não tinha ninguém ali que me conhecesse, que advogasse por nós. Entendeu? Então, assim, foi um episódio muito difícil. Fortaleci as minhas vidas na terapia. Giovana também, né, já estava na terapia, mas a gente fortaleceu também, né, o processo dela na terapia, porque foi um episódio assim que nos marcou muito. Para você ter ideia, esse episódio foi tão dolorido, tão marcante, que o desfraldamento dela, que aconteceu rapidinho depois que ela veio para cá, para viver comigo, ela voltou a fazer xixi na roupa, voltou a fazer cocô na roupa. Isso aconteceu umas 3, 4 vezes na escola. Eu precisei ir até a escola, conversar com professores, com diretora, conversar com a enfermeira da escola, sabe? Então, assim, vou repetir. A nossa sociedade, infelizmente, está preparada para ter mães, inclusive exige da mulher que ela seja mãe, mesmo que ela não queira. Mas ela não está preparada para ter pai, pai de verdade. Às vezes ela está preparada para ter um doador de esperma, mas pai não está preparado, infelizmente. É verdade. E a gente vê muito isso porque a gente é preparado realmente para ser mãe e a gente, como você fala, a gente é preparada para cuidar e para assumir tudo, tudo mesmo. Então, assim, quando você vê, parece que é até um pouco inconsciente, né? Quando você percebe, você é ali responsável. Você trabalha fora, você cuida da casa, você cuida dos filhos e o pai é o que brinca, né? O pai geralmente Exato. é o que brinca com a criança à noite, depois que ele já trabalhou, depois que ele já cumpriu os compromissos. E realmente, assim, isso a gente presencia muito ainda. A gente ainda tem muito que evoluir, né? Não, e E aí, é uma rotina pesadíssima. Quando ela entrou na escola, eu vou falar isso. Quando ela entrou na escola, a primeira reunião de pais, a escola nos acolheu muito bem, a diretora nos acolheu muito bem, na nossa formação de família, mas na primeira reunião de escola, a diretora fez um comentário que para mim foi muito infeliz, mas que eu achei a necessidade de eu pontuar. Ela falou que os pais não precisavam se preocupar com relação à questão do desfraudamento das crianças, porque só trabalhavam mulheres na escola. Ou seja, sua criança está protegida, porque só trabalha mulher aqui, então a possibilidade de um abuso, de alguma coisa, não vai acontecer. É claro que a gente sabe, na maioria das vezes, quem abusa é o homem, mas não são só os homens que abusam. é E verdade. naquele momento, eu pedi fala. E falei, olha, eu me sinto extremamente incomodado com essa fala, porque olha só, minha filha usa fralda. Eu sou pai solo, a gente vive só nós dois. Quem dá banho, quem dá comida, quem lava a roupa, quem passa a roupa, quem troca, quem higieniza, quem limpa o cocô, quem limpa o xixi, quem põe para dormir, quem chora junto, quem leva no médico, quem faz tudo, sou eu. E eu sou um homem. E falei, talvez se os pais, se as mães educassem os seus filhos para o cuidado, as mulheres não teriam uma rotina tão pesada como elas têm, e também a gente não vivenciava situações de tanto abuso e exploração, porque por que o sujeito abusa? Porque ele acha que aquilo ali é um objeto, é um sujeito que ele não cuida, que ele não tem obrigação. Então, como que é isso? Sabe? Então, assim, só para poder contextualizar, eu fiquei muito, mas muito tocada. A minha amiga, que o filho dela também estudava nessa escola, na hora que ela falou assim, Maicon, quando ela falou isso, eu pensei, o Maicon vai falar. Ai, meu Deus do céu, o Maicon vai falar. E eu falei, porque eu acho que é muito importante se posicionar. O filho não é da mulher, do homem, e todo mundo precisa cuidar, né? Os homens precisam assumir esse papel. Sim, sim, verdade. E Michael, assim, depois, né, quando você passa por tudo isso, mas lá, quando você teve a notícia de que a Giovana viria para você, de que ela era sua, qual que foi seu maior medo? Porque, como você mesmo fala, né, é um pai solo, negro, né, gay. Então, assim, qual que foi seu maior medo quando você tem a notícia, opa, agora é real, ela vem para mim e agora vai ser nós dois. Então, assim, eu Uhum. acredito que deve ter sido um mix de emoções ali. Mas qual foi seu maior medo diante dessa confirmação de que tudo isso ia efetivar? Como eu disse para você, eu fui treinado para o cuidado, sabe? Então, assim, eu nunca tive medo de não dar conta. Uhum. Nunca. Nunca tive medo de não dar conta. Eu sabia o que precisava ser feito e às vezes até eu me incomodava. Uma pessoa ou outra falava assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E outra eu pensava assim: tá, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer, vai funcionar. O meu maior medo
sempre foi o preconceito da sociedade, que inclusive a gente vivencia. E é algo que a gente vai carregar pelo resto da vida, infelizmente. Porque, como eu disse, a gente carrega várias características no nosso processo de ser humano e de ser família, que para a sociedade isso não está muito bem imposto, sabe, Lu? Então, o meu medo sempre foi isso. O que mais me dá medo é isso, o preconceito, e muitas vezes, por causa desse preconceito, não conseguir efetivar os direitos a uma boa convivência familiar, comunitária da minha filha, minha, né? Então, assim, como eu disse para você, em vários momentos eu tive pânico, sabe? De entrar no carro, abrir a boca e chorar. E não é porque não dou conta do processo, a gente dá conta do processo. Mas é isso, sabe? Esse medo dessa sociedade que não está preparada para ter paz. Está preparada para ter mães, obrigar as mulheres a ser mães, mas não está preparada para ter paz. A gente que, eu, assim, eu sou uma pessoa que eu já, né, já estou nos meus 39 anos, solteira, independente, tenho meu trabalho e, assim, existe uma cobrança, né? As pessoas, elas cobram da gente, mas você não vai casar, você não vai ter um filho, mas você tá ficando velha para ter filho. E as pessoas chegam a falar assim, mas sua idade já tá ultrapassando. A gente chega a ouvir esse tipo de comentário. Então, para você ver que, assim, é muito delicado essas questões, né? Mas, assim, para mim, entra aqui, sai aqui, mas isso incomoda algumas pessoas. E isso, né, as pessoas têm feridas ali, têm traumas, a gente não sabe a dor do outro. Mas eu sou uma Sim, pessoa que eu sou muito bem resolvida nesse sentido, mas tem pessoas que não. Então, às vezes, sim, quando a pessoa chega e te cobra isso, né, às vezes a gente vê até mães, mulheres sendo mães, não por um desejo delas, mas por uma obrigação, né, de responder para a sociedade, para a família, né, que ela vai ser mãe. Então, assim, eu já ouvi pessoas falarem, eu não queria ser mãe, mas eu vou ser mãe, né, por uma exigência mesmo ali, de sociedade, uhum, de família, de marido. Então, é muito complicado isso mesmo. A gente realmente precisa evoluir muito nesse sentido aí. A gente já evoluiu muito, já caminhou muito, né? Mas existe muito essa questão dessa cobrança, de verdade, assim. sim. E, Que é Michael, absurda. oi? Que é absurda, né? É É absurdo absurdo, isso. mas assim, e a gente ouve, eu falo porque eu ouço, as pessoas me cobram mesmo. Mas sua idade, você já tá ficando velha, as pessoas falam isso, né? Então, assim, mas enfim, para mim é uma coisa que não tem relevância mesmo. E assim, uma coisa que eu fiquei um pouco intrigada recentemente, porque eu sempre busco, eu estudo, eu leio, né, algumas coisas sobre essa questão de adoção, é um tema que realmente eu tenho muito interesse. E uma pesquisa que eu estava vendo fala que a gente tem no Brasil mais de 200 associações de apoio a pais adotivos e que existe apenas uma para os filhos, para os adotivos, né? Então a gente percebe que existe todo um cuidado aí com relação aos pais que estão adotando, uma preparação. Você mesmo falou que é muita terapia, porque é necessário esse trabalho, né? Então, assim, você inclusive falou da Giovana também, desse trabalho que ela faz de terapia também. Você entende, assim, até como, não sei, talvez o profissional possa ajudar um pouco nisso, mas você entende que seria importante para ela não agora, porque ela ainda é muito pequena, mas assim, futuramente, ela ter contato com outras pessoas, com outros filhos adotivos, ela ter esse compartilhamento de experiências, ela conhecer outras histórias similares a ela. Você acha que isso poderia auxiliar nessa questão da identidade mesmo? De assim, porque quando eu estava lendo um artigo, o que essa filha adotiva fala é que é como se ela tivesse que esquecer, deixar ali uma parte dela, né, e começar de novo aqui. Só Uhum. que e a gente sabe que às vezes essas questões, né, essas crianças que vêm para adoção, vêm de um processo de ruptura, de um trauma, né, vem com uma cicatriz. Então é impossível a gente deixar ali no cantinho que passou. Né? Então, assim, você acha que seria importante ela ter esse momento? Como que é essa adaptação dela? Como que foi também essa adaptação dela? E como que é esse processo dela também, seu com ela, né? De
não deixar a história dela ali num cantinho, numa caixinha fechada, porque eu acredito que não é o ideal, né? Eu também Uhum. não sou mãe adotiva, eu não posso falar, mas eu entendo que não seria o ideal. Como que seria isso? O que que você pensa sobre isso? Então, Lu, eu acho que é extremamente importante, inclusive para os sujeitos se verem e se encontrarem com seus iguais, com pessoas que têm histórias parecidas, porque não existe sujeito sem história. Eu só sei que eu sou o Maicon de hoje, por causa do caminho que eu percorri. Então, é claro, né? Você vai dizer, vai dialogar com a criança naquele momento e naquela possibilidade que ele tem de entender. Quando traz alguma coisa para mim que eu espanto, aí eu pergunto, mas onde que você ouviu isso? O que que você entende por isso? Para poder explicar naquela possibilidade de entendimento dela. Então, eu penso que isso é extremamente importante. Por quê? Porque o sujeito não pode ser apagado da história. Ela tem uma história. A vida dela não começa a partir do momento que ela chega para mim. E a minha filha, inclusive, ela tem uma memória, mas uma memória maravilhosa. É incrível a memória dela. E existem os gatilhos, né, Lu? Eu vou percebendo no nosso dia a dia coisas que dão gatilho nela. E ela lembra de alguma coisa, e ela pergunta, e ela questiona, e qual é o meu papel enquanto pai? Eu acolho. Tudo que ela traz para mim, eu acolho. Eu acolho, tento fazer ela verbalizar, ela dialogar de uma forma que ela entenda, que ela vai conseguir compreender, né, aquela situação. Eu não penso de forma alguma em esconder dela a verdade. No momento algum, ela vai crescer sabendo que ela chegou para mim por uma via diferente de que outras crianças chegaram, como as coleguinhas dela, né? Que ela chegou através da adoção, mas ela chegou pela adoção. Ela não é minha filha adotiva, ela foi adotada. Esse rótulo não existe. Filho é filho, né? A gente não fala, é meu filho biológico. Então não tem que falar, é meu filho adotivo. Ela foi adotada. Isso, inclusive, fez parte da história dela e não vai ser negado de forma alguma. Mas a gente vai conversando naquele sentido que ela conseguia acompanhar. E eu acho isso tão importante que, por exemplo, domingo agora nós tivemos aqui em Divinópolis um piquenique do grupo de apoio à adoção que existe aqui. E aí esse grupo de apoio, ele reuniu várias famílias que possuem filhos que foram adotados e vários casais, pessoas solo, que estão pretendendo a adoção, que estão na fila de adoção. Então, achei isso, assim, extremamente importante. Eu quero que ela cresça nesse espaço, quero que ela se veja nos iguais. Até porque, Lu, existem papéis na vida da minha filha que eu nunca vou ocupar. Por exemplo, o papel de mãe, esse lugar da mulher, da mãe. Então, gente, eu nunca vou ocupar. Eu posso fazer funções que a maioria das mulheres fazem, mas não vou ocupar. Mas ela pode nomear. Um dia desses, a gente estava no carro, e aí ela perguntando para minha irmã algumas coisas, a minha irmã falou, olha, eu sou mamãe da Pietra, eu sou mamãe do Petros. E ela falou, e a minha mamãe também. Aí a minha irmã falou, posso ser sua mamãe também. Ou seja, ela vai encontrar uma, duas, quantas pessoas forem para assumir esse lugar e fazer esse papel na vida dela, que é um lugar que eu nunca vou ocupar. E enquanto pai, pela adoção, eu tenho que ter essa consciência disso. Eu acho que muitos pais erram nesse sentido de eu vou proteger. Negar a história do filho não é proteger. Né? Eu não entendo como uma proteção. Então, isso que você traz dos grupos, do contato com outras pessoas que têm histórias de vida parecida, que também chegaram nas suas famílias através da adoção, acho extremamente importante e é algo que a Giovana vai ver. Bacana. Michael, e aí, assim, quem é o Michael depois da Giovana? Porque a gente te conheço há muitos anos e é incrível, assim, eu sou muito sua fã mesmo, eu tenho muito orgulho da história que você construiu. E eu me lembro, assim, de às vezes você falar na faculdade, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Você, assim, você alcançou tudo que você desejou. Então, as coisas que você sempre dizia lá na faculdade, que ainda era um garoto, a gente era muito novo. Eu não tanto, né? Mas você ainda é muito novo. E assim, é incrível como que você trilhou ali o seu caminho, você alcançou tudo que você realmente desejou e você falava isso na sala de aula, né? Então, assim, a gente vê todo esse processo
é muito bacana, é muito lindo. E eu sempre falo, gente, vocês vão sempre me ver aqui exaltando outros profissionais, outras mulheres, porque é isso, né? A gente não tem que ficar competindo com o outro, nem tendo falas maldosas. Então, assim, eu sempre vou exaltar muito os meus colegas. E você é uma pessoa que, assim, você tem uma história, você é um profissional que, com certeza, é exemplo para muita gente nessa turma nossa. Não só para nossa turma, né? Mas para muita gente. Você já foi professor de faculdade também. Então, assim, eu sempre falo que sua história é incrível, que você alcançou tudo que você desejou e eu ainda acho que você vai chegar muito mais longe, porque você é inteligentíssimo, é capaz e você corre atrás com muita tranquilidade, com muita serenidade e as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, quem é o Michael depois da Giovana? Depois que ela chega para você? Porque eu acho que aí já muda um pouco. Ô, Lu, você faz a gente chorar desse jeito, né? Eu acho assim, nós todos trilhamos caminhos muito bonitos, né? Eu fico tão feliz de olhar para os nossos colegas de trabalho, de olhar para os nossos colegas de formação, os meus ex-alunos e ver que o pessoal engajou na área mesmo, né? No serviço social e tem feito um trabalho tão bacana. Eu estou aqui rindo da Isabela, que a Isabela, ela é assistente social aqui de Nova, e ela está falando, olha, o Maicon, depois da Giovana, ele é uma pessoa que entende a gente quando a gente pede férias para janeiro. Porque é isso, é uma loucura. É uma loucura. Um filho é um divisor de águas na vida da gente. Né? Então, assim, tudo isso que você coloca, que eu trilhei porque, assim, como diz minha mãe, eu não tinha a cabeça de galinha para tratar. Né? Então, muito livre para ir nos lugares, para sair, para passear, etc. e tal. Sempre fui muito responsável, né, com as minhas coisas, mas eu posso dizer assim, que depois da Giovana, eu sou um sujeito limitado, porque o filho traz essas limitações para a gente, então, você não vai aonde você quer, a hora que você quer, com quem você quer. Por exemplo, acordou com febre, você não vai trabalhar, você vai ficar ali em casa, cuidando da criança, se precisar você vai levar ao médico, você vai ter que justificar no seu trabalho com um atestado. Então, assim, é necessário entender isso, que a vida, que o sujeito muda, né? Tudo muda. Então, a criança, ela requer esse cuidado. Então, você se torna um sujeito mais limitado para determinadas coisas. Eu sou um sujeito muito mais cansado. Como eu sou cansado? Porque, por exemplo, para estar aqui com você agora, aí eu liguei para uma vizinha minha e falei, fulana, será que você pode ficar com ela para mim? Tadinha, ela até dormiu no caminho da escola, eu deixei ela lá dormindo. Porque se ela estivesse aqui e acordasse, ela estava sentadinha aqui no colo participando da live com a gente, não deixava eu falar. E Ela estava, conversando. e tal. Ela é muito comunicativa, você conhece, ela é muito comunicativa. Mas, assim, é uma tarefa muito difícil. Então, eu sou muito mais responsável, eu sou muito mais limitado, eu sou muito mais presente, eu sou muito mais feliz, eu choro, porque antes eu era igual a Dilma. Tipo assim, eu sinto, mas eu não choro. Então, eu choro. Eu sou muito mais irritado, porque a gente se irrita. Você falou da gente não romantizar a maternidade, a paternidade, e é isso, você se irrita. Você passou um dia de cão no trabalho que você exigiu, chegou em casa e tal, e tem a tarefa da comida, da banho, ensina a beber. Você se irrita, e aí você precisa trabalhar com você mesmo nessa questão do controle, porque você é o adulto da relação. Então você precisa trabalhar isso. Eu sou muito mais acolhedor, eu tenho muito mais capacidade de entender e ver o lado do outro hoje, sabe? E eu sou o pai do Giovanna. Eu acho que o que mais me define, quem é você? Eu sou o pai do Giovanna. Eu sou aquele que pretende caminhar e estar presente na vida dela enquanto Deus me der força e me der vida. Eu sou um sujeito que morre de medo de morrer. Nunca tive medo de morrer, mas agora eu tenho. Porque quando você é pai, quando você é mãe, minha filha, você não tem direito nem de adoecer, sabe? Você se torna um sujeito que sente muita culpa, nasce o pai, nasce a culpa. Deixou a criança para poder ir num jantarzinho com o My Love. Aí você está lá comendo e pensando, será que está bem? Ai, meu Deus, eu não devia estar aqui. Eu devia estar lá. E se ela chorar? E se ela pedir por mim?
Você é um sujeito com muito mais culpa. Então, é transformador. Um filho transforma a vida da gente. E nem tudo são flores. A frase padecer no paraíso é isso mesmo, porque como a gente sofre, como a gente dói quando os filhos estão doentes, quando precisa fazer um exame, tirar sangue, tomar uma injeção. Ela fala, papai, eu não quero entrar naquela sala de vacina. Eu falo, filha, o papai entende. Mas é preciso, é necessário. E olha, você confia, eu falo para ela, você confia no papai? O papai está aqui. Vai doer um pouquinho, mas é melhor doer um pouquinho agora do que doer um pouquinho depois. Mas é claro que ela vai chorar e eu seguro ali para não chorar junto. Recentemente ela teve pneumonia. Quando a médica falou para mim, Maicon, olha, ela está com pneumonia. Eu tinha que ficar firme ali, segurar o rojão, né? Mas é uma coisa que me preocupa. Eu sei que é mais comum nas crianças, mas é uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo. Então a gente vem para casa, passa na farmácia, compra todos os remédios, faz todos os cuidados da nebulização, e quando ela dorme, eu sei que ela está segura, aí eu sinto desaba a chorar. Porque assim, como eu disse para você, eu não tenho uma rede de apoio tão estruturada. Minha família não está aqui. Então eu conto muito com a família que eu fui construindo, os amigos, o vizinho, né, meu namorado, né? Então a gente vai contando com essas pessoas, mas nem sempre você também consegue contar, porque as pessoas. Então a paternidade também me trouxe um sentimento de muita solidão. A gente se sente muito sozinho, sabe? Então eu sempre admirei as mulheres, sempre. E, assim, para mim não existe nada mais forte do que uma mulher que é mãe solo. Porque muitas vezes você está percebendo que aquele sujeito ele não vive, ele sobrevive. E sobrevive principalmente para poder manter aquele que depende dele muito bem cuidado. Sabe? Então, é algo que eu falei no dia 25, quando eu recebi aquela homenagem. Quando uma mulher pare uma criança e ela vai começar o cuidado daquela criança, ela está cuidando do bebê e a mãe dela, a irmã dela, alguém muito próximo está ali também cuidando dela. A casa se enche de pessoas para poder visitar a criança. Às vezes é cansativo para aquele pai, para aquela mãe que está em processo de resguardo e receber visita, aquilo outro. Todo mundo quer conhecer a criança. No processo de adoção não acontece assim. Você se torna pai e pronto. Você se torna mãe e pronto, você se vira. Você não recebe tantas visitas. As pessoas não vêm nesse processo. Então, você fica mesmo ali sozinho. E outro ponto que a gente tem é que, por mais difícil que seja, por mais que a gente sofra, ainda tem uma outra questão. A gente silencia. Dificilmente a gente fala. Por exemplo, isso que eu dou conta de falar para você aqui hoje, antes eu não falava. Das dificuldades, de quantas vezes eu sentei e chorei, né? De quantas vezes eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Como é que faço com isso? E não tem quem me ajuda. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meu irmão para poder me ajudar? Cadê os amigos? E muitas vezes não tem para poder ajudar. A gente não fala disso. Sabe por que a gente não fala? Porque, além de lidar com os outros preconceitos que a gente já vivencia na sociedade, Lu, a gente ainda vive com aquele medo de que as pessoas acham que você não vai dar conta, que você vai desistir, que as pessoas entendam que a criança não está bem cuidada. Então você quer que a criança esteja impecavelmente limpa, impecavelmente cuidada, que ela nunca fale um palavrão, sabe? E rola até uma certa paranoia, porque você pensa assim, se alguém achar que a criança chorou de dar birra, ai que medo do vizinho achar que eu bati, que eu espanquei e chamar o conselho tutelar, porque qual que é o maior medo do pai e da mãe pela adoção? De que alguém chegue e fale, você não está cuidando, você não está dando conta, então a gente vai levar. Então, assim, eu disse isso no dia 25. Como é que leva? Não leva. É o filho da gente, é o amor da vida da gente. Né? E eu falo para ela todo dia, eu falo assim, é o amor da minha vida. Eu te amo mais do que... E é um amor que não cabe na gente, é uma coisa louca. E aí eu dou um beijo de boa noite e falo, eu te amo. Aí ela fala, eu também te amo. Eu falo, eu te amo mais. Ela fala, eu te amo muito mais. Eu falo, eu te amo muito, 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 muito mais. Então, assim, ai, Lu, sério, eu ficaria aqui falando desse momento o resto da noite, porque é desafiador, é difícil, mas é maravilhoso. Eu nunca senti um amor tão grande na minha vida. E assim, nunca entendi tanto os meus pais. Nunca entendi tanto os meus pais e acho que nunca valorizei tanto o papel que os meus pais
fizeram para a criação de nós cinco, sabe? Assim, palmas para Dona Zélia, palmas para José Francisco, porque, olha, eles arrasaram junto. Eu não daria conta. Cinco? Não, não daria conta. Mas a minha Giovana aqui, vou te contar um negócio. Eu tô arrebentando a boca do balão. Michael, a gente vai precisar finalizar para poder salvar a live. Tiveram muitos estudantes me chamando no direct que teriam aula e querendo que eu salvasse a live, que eles queriam muito assistir. Então, a gente teve uma repercussão muito bacana com essa live. E com certeza a gente ficaria aqui mais 1 hora falando e ouvindo você contando. A Giovana é uma menina incrível. Eu posso falar porque eu conheci ela. Ela é muito carinhosa, muito comunicativa, né? E eu acredito que muito também é do reflexo dessa educação que você está dando para ela. Então, assim, só te parabenizar, né, por tudo isso, pela pessoa que você é, por esse ser humano incrível que você por ser o pai da Giovana, que é esse pai incrível, eu agradeço por ter te conhecido, né, por conhecer esse pai, por ter esse contato. Inclusive, eu e Glaucia, a gente ia te visitar no final de semana, mas ela quebrou o pé. Então, não vamos mais. Mas te agradecer imensamente por esse momento. Para mim foi muito especial, foi incrível, né? A gente ainda poderia falar mais, né? Quem sabe futuramente a gente fale um pouco mais, né? Traga mais esse assunto aqui. Eu acho que é importante a gente falar, é importante a gente trazer esses exemplos, porque as pessoas elas trazem muitos exemplos negativos. Então, eu sempre falo, gente, vamos pegar um exemplo positivo, vamos falar do que está dando certo, do que está bacana, do que está lindo, né? E a gente precisa falar mesmo, né? Até para que as pessoas elas vejam que funciona, né? Então, foi muito bom, foi muito bacana. Eu amei essa live, amei mesmo. Amei você estar aqui comigo hoje. Quero te agradecer muito, muito mesmo. Deixar o meu canal aberto, né? Você é muito bem-vindo sempre que você quiser. Esse profissional ímpar, né? Que faz esse trabalho lindíssimo na Prefeitura de Divinópolis. Então, parabéns. E é só orgulho, assim. Quando eu digo que eu tenho muito orgulho de você, é de verdade, é de coração, porque a gente sabe o que a gente passou lá atrás, né? Então, a gente sabe a história que a gente está conquistando hoje. Então, é muito orgulho mesmo e muito obrigada. E aí, a gente tem 2 minutinhos para você agradecer. Tá. Lu, eu que agradeço, viu? Agradeço a todos os que acompanharam a live aqui, os nossos colegas de formação, Eusébio, Lília, Gláucia, hoje a Alexandra Maria me mandou mensagem, Luciana Borges, o pessoal que foi compartilhando, né, nos stories, a proposta da live. Débora Thaís, que é sua afilhada e que eu conheci através de você. Gláucia, melhoras aí, minha filha, com esse pé. Nossa, vai perder o rodeio. Olha, meu Deus, coitada. Perdemos! Vai perder o rodeio. Mas assim, Isabela, todos os meus amigos, Rejane, que também está aqui, Regina, todo mundo, gente, obrigado. E assim, Lu, obrigado por essa oportunidade de contar assim, a nossa história, que é uma história assim, muito bonita, né? Eu também me coloco à disposição, tá? Para a gente poder dialogar sobre esse assunto, sobre outros assuntos. E assim, acho que todo mundo já percebeu o tanto que eu gosto de conversar, né? Então me chamou para conversar, gente, vamos conversar. Tá? E minha casa tá aberta, viu, gente? Para vocês, venham, estejam aqui conosco. Um beijo, tá? E até uma próxima. Gente, muito obrigada a todos que participaram com a gente. O pessoal foi comentando, foi falando, foi muito bom. A gente vai lendo aqui, né? Então, muito obrigada a todos. E é isso, uma boa noite a todos. Michael, beijo na Giovana. E a gente se fala. Eu vou deixar a live salva, tá? Vou compartilhar com você também. Muito obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Lília. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.